Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Tiquinho Soares passa por momento difícil no Santos, meses após saída do Botafogo. Tiquinho Soares tem uma história muito bonita no Botafogo e o atacante é bem querido pela torcida do Glorioso. Quando ele saiu no começo da temporada, os botafoguenses lamentaram bastante. Tiquinho foi um dos primeiros jogadores que acreditaram no projeto do Botafogo, que se tornou vencedor no último ano e, por mais que ele não tenha sido titular na maioria das vezes, foi importante. O centroavante decidiu ir para o Santos, que trouxe Neymar e estava com dinheiro para fazer investimentos. O atleta se despediu do Fogão e rumou para o clube da Vila Belmiro. No clube paulista, Tiquinho vive um péssimo momento e os torcedores santistas estão criticando bastante o atacante por lá. Pior, alguns até solicitam que o jogador seja reserva, mesmo o Peixe na zona de rebaixamento no Brasileirão. WW ser reserva do Tiquinho é um crime. Isso mostra que nada nesse clube funciona e todas as escolhas são erradas. Por que trouxe o MLK de volta? Tiquinho tem que entrar aos 47 do segundo tempo, disse um torcedor do Santos. O outro seguiu na mesma linha. Que decepção o Tiquinho Soares. Negócio terrível que o Santos fez. Perdeu um baita zagueiro jovem, por essa geladeira que não produz nada, afirmou. Tiquinho Soares é uma decepção, sem vontade. Embora eu entenda que o time não cria nada por dentro, o forte dele é segurar o zagueiro para o time aproximar. Mas isso não existe, PQ. Os meias fora, o Rollheiser, não encostam no atacante. O Santos podia ir para 3-5-2 ou 4-5-1, opinou mais um santista. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Assim, eu acho que eu nunca vi um time... Bagunça eu acho que um pouco de cada, Rizek. Acho que desorganizou muito as mexidas do Felipe, não deram nenhum resultado, quando ele tira o Pedro e o Bruno Henrique. A defesa do Botafogo fez assim, ó, porque mesmo o Bruno Henrique e o Pedro não estando bem, mas são dois caras, você foi zagueiro, pô, esse cara numa casquinha, numa bola longa, o Pedro segura, sofre uma falta, o Bruno Henrique é um jogador que, pô, difícil de marcar, um jogador com passada larga e tal. Quando o Felipe tira os dois aí por questões físicas, eu imagino, o Botafogo fez assim, ó, engoliu o Flamengo, cara. Eu achei assim, o primeiro tempo pouca coisa aconteceu, né? E no segundo, quando o Botafogo percebeu que o Flamengo abriu o bico, o Botafogo fez a blitz, cara. A 0x0 é muito chato, né? Acho que tinha que devolver a metade do ingresso. Olha, essa defesa do John, cara, mas me pareceu que os botafoguenses que foram ao Maracanã gostaram, né? Cantaram bastante, né? Eu acho que esse jogo ruim do Flamengo é muito mais mérito do crescimento do Botafogo e a coragem do Botafogo do que... Pode ser também. Um jogo ruim do Flamengo. O Flamengo é um time quando você... A gente já falou isso em outro fechamento. Quando você tira o Flamengo da zona de conforto, quando você pressiona um pouquinho o Flamengo, você sai um pouquinho mais... O Flamengo, ele parece que ele fica desorganizado dentro de campo. É que eu achei que, por exemplo, se o Palmeiras né? hoje contra o Flamengo tinha ganho o jogo no Maracanã. E essa Porque sentiu a fragilidade, aquela coisa assim, falou, é agora. E o Botafogo, eu acho que ficou um pouco ressabiado de tentar matar o jogo e, de repente, dar um espaço nas costas. Acho que faltou muito no Botafogo, que a gente estava conversando aqui, 1 contra 1. Sabe, que, por exemplo, o Arthur não jogou, o Pablo Savarino não jogou. Se o Botafogo tivesse um pouquinho mais de velocidade, pelo menos pelas laterais do campo, o cara para pegar, fazer 1 a 1 e o outro fazer ultrapassagem, eu acho que o Botafogo teria tido um melhor resultado hoje. O empate é um grande resultado porque jogou fora de casa contra o Flamengo, que é forte. Agora, uma coisa eu falo, eu não gostei do Igor Jesus juntamente com o Juan. Não gostei dos dois no ataque, assim, eu esperava que eles pudessem fazer mais, eu acho que o Juan atrapalhou um pouquinho o Igor Jesus, assim, não gostei, sabe? É que o Renato mudou um pouco o jeito, né, porque ele vinha jogando com 2 caras no meio só, o Marlon e o Gregory, e aí hoje ele pôs um terceiro jogador que foi o Alan. Exatamente. E aí abriu o Juan, ele estava jogando com o Arthur, Juan e o Igor e o Cuiabano. Quase que um esquema muito parecido com o que o Flamengo entrou em campo, né? Com 2 caras mais assim, enfiados, e 2 caras pelo lado, assim, né? E o Rossi, que não sofreu pressão, eles deixavam a bola com o Rossi tinha que dar chutão. No chutão não deu certo. Exatamente, eles ficavam só esperando. Isso foi, eu escutei o próprio treinador do Botafogo, ele falou isso depois do jogo. Ele fala, não, a gente estava esperando eles aqui, porque a gente sabia que, né, se a gente fizesse a pressão dele, o Flamengo vai tentar atrair, a gente vai fazer a pressão, os caras vão botar a bola nas costas, porque no primeiro tempo tinha o que você falou, o Bruno Henrique, o Pedro podia ganhar uma casquinha, o Bruno Henrique é muito rápido para fazer o facão, de repente poderia... Vocês concordam que o Flamengo está no momento em que ele demonstra desgaste? Acho que foi consenso que no segundo tempo o Flamengo abriu um pouco o bico, né?
E o Botafogo vem no momento de crescente, assim, de começando a aparecer uma estabilização. Ó, vem de 4-0 contra o Inter no domingo passado. Uma vitória muito boa na Libertadores nesse meio de semana. Hoje um jogo seguro, não foi brilhante, mas um jogo seguro. Será que o Botafogo está arrumando um caminho para a temporada? E outra, não está muito cedo também para esse desgaste todo físico que a gente tem falado? Acho que todos nós eu acho que hoje os desfalques pesaram muito, cara. Você jogou praticamente sem o meio-campo, né? Só o De La Cruz jogou. E ainda saiu machucado com a entorse no joelho, né? Aliás, assim, tá jogando bem. E quando saiu no segundo tempo, me pareceu que ali acabou o jogo do Flamengo. Porque assim, jogou sem o Eric Pulgar, que é o cara que é o responsável, junto com o Léo Ortiz, pela saída de bola. Jogou sem o Gerson, sem o Arrascaeta. E aí pesa, de fato pesa. E aí a questão do elenco não ser homogêneo. Quem entra, o nível cai muito. O jogo de quinta-feira da Libertadores, psicologicamente, cansou o Flamengo. Sim, isso é verdade. Sim. Porque entra na obrigação, né? Foi tenso. O próximo vai ser assim também. Tem que entrar na obrigação de não fazer só um gol. Tem que fazer 2 gols para realmente... Aí tem um desgaste emocional muito grande. O Botafogo também, né? O Botafogo precisa ganhar o jogo também. E viveu uma quarta-feira incrível o Botafogo. Não, e o próximo também vai precisar ganhar da Laú. Exato. Cara, eu acho que a torcida, inclusive, do Botafogo, que foi ao Maracanã, pouca gente, né? 3 mil pessoas aproximadamente, sentiu esse momento e cantou muito, cara. Cantou muito, assim, porque sentiu que o time tá arrumando um caminho. Cara, eu gosto da forma que o Botafogo tá jogando. Eu falei aqui agora do Cuiabano, porque ele arrumou um lugar, né, junto com o Alex Telles do lado esquerdo. A gente falou em algum outro momento aqui, igual o Mike e Marcos Rocha em algum momento com o Palmeiras, né, porque os dois estavam jogando bem. O Marlon parece que voltou também a se sentir confiante no meio de campo. Ele tem um lançamento, o Felipe Melo era mestre nisso também. Se passe de 50, 60 metros, ele está fazendo com excelência, tem dado assistência. Muitas vezes o desafogo do Botafogo é justamente essa bola no Marlon e o Marlon fazer esse lançamento, mas acho que ainda essa questão física, o Arnaldo falou da questão mental de jogo de Libertadores, pode ter surtido efeito, mas tecnicamente o meio de campo do Flamengo, quando você não tem Gerson e principalmente Arrascaeta, o jogo de criatividade do Flamengo cai muito. Só para ficar claro... Quando sai do segundo tempo o De La Cruz, o time cai ainda mais. O Botafogo também jogou desfalcado, obviamente. Só que os desfalques do Flamengo pesam mais. São jogadores que o Arrascaeta e o Gerson, quando você tira do time do Flamengo, cara, você está tirando, sei lá, 80% da criatividade do time do meio para frente. Então, são desfalques mais impactam mais na maneira de jogar do Flamengo, né? Interessante. Tá pronta a coletiva do Felipe Luiz falando dessa questão de logística, de cansaço? Vamos colocar a coletiva do Cara, Felipe. E sabe quem que eu acho que está cada vez melhor também? O David Ricardo, que hoje saiu no segundo tempo. David Duarte, né? O zagueiro do Botafogo. David Ricardo. David Duarte é o outro. Marçal, né? Jair também. Então, a dupla, cara, que não era para estar jogando, né? A dupla veio para ser trabalhada, entrar aos poucos, graças à lesão do Bassi e do Barbosa. Estão tendo que jogar direto. No começo, os dois inseguros e eles estão ganhando confiança, estão ganhando corpo, cara. E você vê o lado, as laterais, né? Tanto o Wesley quanto o Alexandre, são dois laterais que apoiam demais, né? Quando o Felipe Melo fala que o Botafogo, se tivesse esse jogador, né? O Cuiabano ainda pelo lado esquerdo causava um pouquinho ali de problema pro Wesley, né? Mas se tivesse alguém com essa característica mas que é mais também, força, né? o Cuiabano, né? Tá Aquele negócio de um contra um, laterais. É o Arthur, né? E o Alexandre, que pra mim, com a camisa do Flamengo hoje, foi o melhor com a camisa do Flamengo hoje. O Alexandre fez um jogo, nós estávamos conversando aqui, eu e o Eric, pra mim fez um jogo fantástico, né? Quase fez um gol de direita no final do jogo. Ele estava atacando muito, cara. Então, assim, ou ia segurar ele, então, assim, o Botafogo teria realmente mais oportunidade se tivesse esse jogador aí que é bom no... Agora, quando eu falei do elenco ter mais cartaz, era como eu ia apresentar o elenco do Flamengo, prova disso é que a apuração do nosso Caio Mota. Igor Dolileu, do Rio de Janeiro, do meu Rio de Janeiro, de Niterói, que a minha esposa mora, né? Que é vascaína, diga-se de passagem, meu sogro vascaíno, minha sogra fluminense. Mas quem jogou hoje foi Flamengo e Botafogo. Foi um jogo mais ou menos, viu, Igor? Mais ou menos daquilo que se esperava, mas a torcida foi uma coisa impressionante do Flamengo, hein, Igor? Foi sim, craque Neto. Boa noite pra você, boa noite pra todos. Foi um jogo mais ou menos, mas o Maracanã estava bem cheio, 54 mil pessoas presentes, 51 mil rubro-negros e 3 mil alvinegros ficaram num canto, mas também fizeram barulho aqui no Maracanã. As duas torcidas fizeram realmente uma festa impressionante, mas é fato que o jogo não foi um clássico daqueles. Os dois times tinham muitos desfalques. Só pra falar dos titulares, considerados titulares, do lado rubro-negro, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Plata, e do lado alvinegro, Bastos, Barbosa, Savarino, Arthur, Matheus Martins, e esses jogadores parecem ter feito
feito falta, principalmente aqueles do meio para frente, mais talentosos. Se tivesse um pouquinho mais de capricho de lado a lado, pelo menos um golzinho dava para ter saído de cada um dos times. Bom, o primeiro tempo, até por poder assumir a liderança do Flamengo, assumir a liderança do campeonato, o Flamengo começou melhor, tinha mais a bola, chegava mais ao ataque e teve a grande chance no jogo, ainda na etapa inicial, uma saída atrapalhada do zagueiro alvinegro Jair, e a bola sobrou com o Luiz Araújo, ele bateu e o John fez uma boa defesa. O Flamengo seguiu chegando mais ao ataque, mas o Botafogo também criou as suas chances. E no segundo tempo a situação mudou um pouco. O time do português Renato Paiva melhorou na partida, passou a controlar mais as ações e teve a sua grande chance nos pés de Marlon Freitas, o capitão alvinegro, da entrada da área, chegou batendo e o Rossi fez uma defesaça salvando o Flamengo, mas não teve jeito, era noite mesmo de 0-0 aqui no Maracanã e um resultado que fica um sentimento de frustração, principalmente do lado rubro-negro, por causa disso que vocês haviam falado. Ver o Palmeiras, abriu uma distância de 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. A prova disso é que depois do apito final, a torcida do Flamengo se dividiu entre vaias e aplausos. Já o Botafogo fica ali no meio da tabela, nesse momento está na 11ª colocação e depois do apito final a torcida comemorou, gritou inclusive a campeão em referência aos títulos do ano passado, mas ainda há assim uma desconfiança sobre o trabalho do técnico Renato Paiva. O português ainda não convenceu por aqui, craque Neto. Entender Botafogo voltando a jogar melhor, Flamengo com o Felipe Luiz, e que diga-se de passagem, fazendo uma bela campanha, né? E o que nós falamos aqui, Igor, é que é Palmeiras e Flamengo pro brasileiro, pra Libertadores e pra Copa do Brasil. Pros três. A gente fala isso aqui, eu não sei o pensamento de vocês aí, Igor. Realmente hoje o Flamengo aqui diante do Botafogo, ao contrário do ano passado, o Flamengo entrou como franco favorito para vencer esse clássico pelo desempenho recente das equipes, embora o Botafogo venha numa crescente com o Renato Paiva, realmente vem de 3 vitórias, como eu disse na primeira entrada, o trabalho dele ainda não convenceu. E hoje o Felipe Luiz foi bastante criticado, teve que fazer algumas mudanças por causa das ausências, o setor de criação da equipe ficou desfalcado realmente, sem o Arrascaeta e sem o Gerson, ele tentou um esquema com o Bruno Henrique e o Pedro, fazendo uma dupla de ataque, não deu certo, o Pedro saiu no segundo tempo, não fez uma partida tão boa, e o Botafogo também muito desfalcado, conseguiu segurar o Flamengo no primeiro tempo e na segunda etapa teve as suas chances, foi melhor. Mas aqui o papo no Rio de Janeiro realmente é que o Flamengo, pelo menos entre os cariocas, é o time com mais condições de disputar títulos na temporada e de ser o grande adversário do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. O Léo Ortiz até falou ainda agora sobre não ser um mata-mata, sobre ser um campeonato de pontos corridos, que tem muita coisa para acontecer, mas a gente lembra que domingo que vem tem Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Palmeiras, já pode abrir 7 pontos na liderança. Então, embora não seja um torneio de mata-mata, a gente sabe que tem algumas finais no meio dessas 38 rodadas e acredito que nessa semana que vem tenha uma dessas finais, mas antes, no meio da semana, o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, quarta-feira aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, no jogo de ida 1-0 Flamengo, enquanto o Botafogo volta a campo na quinta. Vai ao Distrito Federal enfrentar o Capital no primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro, foi 4-0, então vai já com a classificação encaminhada, craque Neto. Ô Igor, bom final de domingo pra você, volta pra casa tranquilo, amanhã arrebenta aí nos donos da bola e tudo aí na Band Rio de Janeiro que tá arrebentando. Um beijão pra você aí, a gente já vai com o Caio. O nosso lateral esquerdo tem despertado interesses de outras equipes do velho continente. E uma nova equipe que está de olho no nosso lateral ponta é o Nottingham Forest. Segundo o site britânico On The Minute, a equipe do Nottingham Forest está avaliando o cuiabano e assim que a janela europeia for aberta no mês de julho, eles estão pensando em fazer uma proposta para o lateral / ponta esquerda do Botafogo, que está muito valorizado. Hoje o cuiabano é um dos jogadores mais valorizados do nosso elenco e com certeza o Botafogo não vai aceitar qualquer faz-me-rir por ele, né? Você já teve ali ofertas do Brighton na Inglaterra, já teve o Galatasaray que chegou no jogador também no começo desse ano, mas agora o alvinegro ele está ali de novo com o seu lateral esquerdo sendo avaliado por outras equipes do velho continente. O cuiabano vem jogando muito bem, é um jogador de muita força física e esse é o seu grande ponto, né? Se você tem o cuiabano, que é um atleta de muita qualidade e força física, isso chama muita atenção no velho continente. E com certeza as equipes estão olhando que ele, além de fazer um trabalho de um lateral, ele pode ser um ponta. E na Europa, muitos laterais aqui no Brasil que tem essa veia ofensiva, eles acabam jogando em uma segunda linha. E o cuiabano, claro, tem muito a evoluir, tem 22 anos apenas, é um jogador de muita força e de muita técnica, né? Eu gosto muito do cuiabano, ontem marcou quase um golaço em um 3 dedos, e no lance que o Marlon, ele chapa, né, acho que foi o lateral do Flamengo que acabou salvando uma bola do Alan, que estaria vindo para ele poderia ter feito o gol da vitória do Botafogo ontem contra a equipe da Gávea. Mas o cuiabano está bem, é uma das boas sacadas do técnico Renato Paiva. Eu achei que não pudesse dar certo, está dando certo essas duas linhas, né, de Alex Telles e Cuiabano. Espero
que na partida de quarta o lateral seja poupado. O próprio técnico Renato Paiva falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem, né, de que ele tem que dar uma segurada também no Cuiabano, porque são muitos minutos sendo jogados pelo jogador e, claro, você tem que tomar cuidado por causa dessa maratona insana do futebol brasileiro. E sorte que o Botafogo agora vai ter ali um descanso, algo que é muito difícil no calendário. O Botafogo vai conseguir, nessa semana, poupar o seu elenco para a partida contra o Capital, e visando a próxima semana, né, você tem o jogo contra a equipe da Laú na terça, depois o outro intervalo até interessante contra o Santos lá em São Paulo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, falem aqui embaixo o que vocês acham do Cuiabano. Galera, e eu vou sempre dar dica para vocês da Golcase. Não tem aqueles copinhos tipo Stanley? Se vocês utilizarem o meu cupom canal do TF, vocês terão ali um baita de um desconto. Você está tendo um momento de baixa nesses copos lá na Golcase, copos personalizados do Botafogo. De repente vocês gostam de ir na sua festa, no seu evento, e vocês podem utilizar esse cupom. O QR Code está aqui na tela, vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês poderem ver esses copos da Stanley lá na Golcase. Entrem, aproveitem essa promoção porque é por tempo limitado. Vou colocar aqui agora duas entrevistas de ontem na Zona Mista. Uma do David Ricardo, que ele foi questionado sobre a lesão, né, que ele teve. Vou até abrir com essa primeira parte, né, do David Ricardo falando sobre a sua atuação, sobre o seu primeiro jogo no Maracanã. E ele diz que acha que é pelo cansaço, pelo excesso de jogos. E ele nunca tinha jogado no Maracanã, jogou ontem pela primeira vez e foi muito bem. É um jogador que o Botafogo pagou 12 milhões de reais e com certeza já está muito mais valorizado no mercado. Um jogador de muita qualidade técnica. O Botafogo ganhou mais um jogador no seu elenco, que é o David Ricardo. Vejam aí as falas do nosso zagueiro sobre a sua lesão e também sobre a sua estreia ontem no Maracanã e também a respeito do jogo contra a equipe da Gávea. Vejam aí o David Ricardo. David, então, fez um bom jogo hoje, a torcida elogiou. Quão confortável você está se sentindo para jogar no Botafogo, cara? Porque é um zagueiro jovem, você é um zagueiro jovem, mas cada vez você vem crescendo mais, tendo atuações mais importantes. E sobre a coxa, tá tudo bem? Acho que vai conseguir atuar para os próximos jogos? Cara, eu trabalho para isso, para esse tipo de jogos. A gente sabe que seria um jogo muito difícil, principalmente aqui na casa deles. A gente fez o nosso jogo, infelizmente com um resultado que a gente não queria, a gente queria vir aqui e vencer, mas agradecer a Deus aí pela oportunidade de sempre, não tendo oportunidade, vão aproveitando da melhor forma, continuar trabalhando, para sempre que estiver em campo estar ajudando o Botafogo. Nada, acredito que seja mais de cansaço mesmo, chegar agora no clube amanhã, fazer exame para ver se deu alguma coisa, mas acredito que seja mais cansaço mesmo. Obrigado. Foi posterior dele? Posterior. Essa é, de alguma maneira, a sua estreia no Maracanã. Queria que você falasse da sua impressão, né? Assim, acho que todo atleta, o seu desenvolvimento, sonha um dia em atuar aqui no Maracanã, vestindo uma camisa do tamanho do Botafogo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Ricardo, aqui na Zona Mista, dessa sensação de jogar com a camisa do Botafogo no Maracanã. Cara, é o sonho de toda criança jogar no Maracanã. É minha primeira vez aqui, fiquei muito feliz. Estava conversando até com minha família agora, parecia que eu estava num sonho, que eu não queria mais acordar. E logo num grande jogo contra uma grande equipe. Agradecer a Deus sempre por todos os momentos, agradecer a minha família que sempre esteve comigo. Nesse sonho que foi tão difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. David, você acha que o Botafogo cumpriu bem o plano tático? Ele neutralizou inicialmente o Flamengo, mas quando foi para o ataque criou algumas oportunidades também. O Botafogo soube jogar taticamente nesse clássico hoje? Cara, acredito que sim. A gente teve as melhores oportunidades do jogo, acredito eu, por mais que eles tiveram mais a bola no jogo. Faltou ali a gente matar o jogo. Contra uma grande equipe a gente não pode perder as oportunidades que a gente perdeu. Acredito que a gente fez 5, o professor pediu. Nosso jogo fluiu até acertamos ali nos contra-ataques. Como eu acabei de falar, as melhores chances do jogo eu acredito que foi as nossas. Mas é isso, um empate não foi o resultado que a gente queria, mas pior seria a derrota. Então agora continuar trabalhando, a gente tem um jogo agora na Copa do Brasil e depois tem uma final na Libertadores e trabalhar para isso. O que aconteceu com você ali no segundo tempo? Foi câimbra ou sentiu alguma coisa, enfim? Acredito que foi mais pelo acúmulo de jogos, né? Ali senti ali, deu um pique ali muito grande ali, até que eu saí derrubando o Matheus, Alex, até pedi desculpa pro Alex. E ali eu senti um pouquinho a posterior, acredito que seja... Eu nunca tive lesão muscular,
Vou deixar para fazer exame para ver o que vai ser, mas acredito que tenha sido alguma cãibra ou algo do tipo. Foi muito bem o menino David, né? Muito bom, achado do departamento de scout do Botafogo. Espero que ele consiga seguir nesta evolução. Além dele, Alan falou também na zona mista, o nosso volante, que realmente agora está chegando no Botafogo, chegou ano passado, mas você via que estava ainda defasado fisicamente e tecnicamente. Agora a gente está vendo o Alan na mesma rotação do Gregory e do Marlon Freitas. Isso quer dizer que o Botafogo ganhou um jogador e ontem ele foi uma das peças principais na partida contra a equipe do Flamengo. Vejam aí as falas do Alan e comentem aqui se vocês estão satisfeitos com esse momento vivido pelo nosso camisa 25, o homem da mordida no Branguino. Fala aí, Alan. De alguma maneira, assim, você já está um bom tempo no Botafogo, sempre contribuindo com a equipe, mas hoje você entra como titular num jogo grande e faz uma partida que para muitos, incluindo para nós lá da Rádio Opinião, foi uma grande partida. Lá a gente tem um prêmio, a gente chama o prêmio do Gambazito, e deu esse prêmio para você por essa atuação. Queria que você falasse um pouco, assim, você aguardou seu momento, agora você está tendo mais oportunidade, queria que você pudesse falar isso. Sem dúvida, fico feliz demais de poder estar voltando a jogar de início, né? Não é fácil, a concorrência é muito grande aqui, os companheiros de posição vêm fazendo um grande trabalho, então é só ter paciência e quando aparece a oportunidade a gente tenta entregar o melhor, né? E hoje fiquei feliz demais de ter a oportunidade, de poder ajudar a equipe e agora eu espero poder ter uma sequência aí para poder ajudar cada vez mais. A impressão que a gente tem é que o Botafogo construiu um roteiro, passou primeiro por segurar o Flamengo e depois tentar, de alguma maneira, a vitória. O que, na sua opinião, faltou aí para a segunda parte desse roteiro? Então, a gente sabe, né, a força que tem o Flamengo, é um time que joga muito para frente, muito vertical, tem jogadores de qualidade. A gente segurou o começo do jogo ali, que é um pouco mais difícil, mas tivemos bastante oportunidades claras que poderia fazer o gol e sair com a vitória, mas a gente sabe que o clássico é sempre difícil, a gente pega esse um pontinho conquistado aí, agora confiança para o resto dos jogos. Beleza. Alan, o Botafogo permanece com um jejum de 4 anos, sem perder para o Flamengo no Maracanã como visitante. Para você, é bom esse tempo de invencibilidade e dar uma sequência melhor para os próximos campeonatos? Sem dúvida, eu acho que vir aqui no Maracanã jogar contra o Flamengo, né, fora de casa, com a torcida deles todinha, e vir aqui fazer um bom resultado, isso é importante para nós, dar confiança para o resto do trabalho, para a continuidade, e agora é descansar bem que quinta-feira temos outro jogo importante. Essas aí são as nossas primeiras entrevistas dentro do Noite Alvinegra, irei colocar outras duas para vocês. Tamo juntos, meus amigos, tamo juntos, minhas amigas, volta ali por volta das 8h30 com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Botafogo não para em Cristiano Ronaldo e sonha com Di Maria para o Mundial. O Botafogo, que empatou com o Flamengo em mais um importante duelo no futebol brasileiro, seria o clube brasileiro interessado na contratação de Cristiano Ronaldo. O astro está em reta final de contrato com o Al Nassr e ainda não chegou a um acordo para renovar. Cristiano não estaria totalmente contente com o atual projeto do clube saudita, que fez uma temporada considerada decepcionante para os padrões da equipe. Enquanto isso, os clubes vão manifestando interesse na chegada do astro europeu. A mídia da Espanha já havia revelado que há um clube brasileiro interessado. Agora, em contato com uma pessoa próxima a John Textor, paparazzo rubro-negro confirmou que realmente se trata do glorioso, que também sonha com Di Maria. De acordo com a fonte, John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem o plano ousado de fechar as duas contratações para a disputa do torneio, que acontecerá no próximo mês de junho, nos Estados Unidos. Assim como Cristiano Ronaldo, Di Maria está em fim de contrato com o Benfica. Porém, diferentemente do português, o argentino já confirmou que não irá renovar, o que certamente facilita uma transferência ao Botafogo ou qualquer outro clube. Obviamente, até o presente momento, tudo não passa de um sonho do empresário. Não seria nada simples convencer Cristiano Ronaldo a jogar por um time brasileiro, visto que o português também atrai interesse por parte de diversos outros times. Fato é que o grupo do Botafogo na disputa da Copa do Mundo de Clubes será bastante complicado e disputado. Além do bom time do Seattle Sounders dos Estados Unidos, o time ainda enfrentará adversários como Atlético de Madrid e PSG, que está na final da Champions League. Desta forma, a diretoria sabe que precisará reforçar o time para competir no mesmo nível dos demais. Outro jogador que foi especulado recentemente é o meia Thiago Almada, que atuou pela equipe em 2024.
e hoje defende as cores do Lyon. E você, torcedor, o que acha da situação de Di Maria? Deixe sua opinião nos comentários.